medo diante da ameaça de retomada da mineração no Parque Estadual da Serra do Rola Moça foi a tônica desta audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Moradores cobraram mais transparência no processo de descomissionamento de barragens ao redor da unidade de conservação, processo previsto num termo de ajustamento de conduta. O acordo foi assinado em 2023 entre a empresa Mineração Geral do Brasil e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com participação dos Ministérios Públicos Federal e Estadual. O texto prevê o desmanche das barragens B1 e B2 no entorno do parque e também o transporte do material de rejeito por meio da construção de uma estrada que vai cortar a unidade de conservação, o que seria feito sem a necessidade de licenciamento ambiental para todas essas etapas. Embora o TAC seja um instrumento legítimo previsto na Lei de Ação Civil Pública, seu uso não pode e não deve servir como atalho para regularizar empreendimentos altamente impactantes, como é o caso da mineração, a revelia das normas ambientais, dos direitos das comunidades e da própria Constituição Federal. O licenciamento ambiental é uma exigência constitucional. O artigo 225 da Constituição impõe ao poder público o dever de exigir previamente estudos técnicos como o EIA-RIMA, para atividades potencialmente degradadoras. Os participantes da reunião condenaram a construção da estrada que, segundo eles, traria grandes riscos à fauna, à flora e aos recursos hídricos da área. Maria Clara Isidoro, ex-conselheira do Parque Estadual, alertou que a rodovia vai aumentar o risco de atropelamento e a fuga de animais da unidade, além de facilitar o acesso de caçadores. Então, a palavra hoje, para mim, é cuidado. Porque quando um processo administrativo e legal é formalizado, cheio de dúvidas, dúvidas que não foram respondidas à sociedade, a gente não pode seguir com uma determinação ou com uma decisão tomada sem debatê-la e sem aprofundar o estudo. As deputadas presentes à audiência criticaram a situação atual no Parque do Rola Moça. Elas também condenaram a atividade extrativista e a possível retomada da mineração na unidade de conservação estadual sob as bênçãos do atual termo de ajustamento de conduta. Ao invés de se fazer, de fato, a entrega do espaço, a recuperação do espaço e a entrega do espaço para ser incorporado ao nosso patrimônio ambiental, nós temos assistido tentativas e manobras de aproveitar desses momentos para fazer o escoamento de minério de ferro. Não seria a primeira vez, e não é teoria da conspiração, achar que essa coisa de tirar, que a perspectiva de tirar o rejeito pode ser usada para a retomada da mineração. Isso já aconteceu em Minas Gerais, isso já aconteceu em outros estados, e a gente não está falando aqui de uma teoria conspiratória, de uma coisa que jamais aconteceu. A própria mineradora já disse que tem o interesse de retomar a mineração lá. E eu lamento, né? Que no momento em que nós deveríamos estar protegendo os nossos territórios, as nossas águas, o nosso modo de vida, nosso direito de viver com saúde e com dignidade, nós temos que repetir, enfatizar, fazer audiências para defender o mínimo, o básico, que é o direito de proteção dos nossos territórios. Os dois representantes do governo estadual reforçaram a necessidade de cumprimento do termo de ajustamento de conduta por ser um instrumento homologado pela Justiça. O diretor da Fundação Estadual do Meio Ambiente e o supervisor do Instituto Estadual de Florestas também defenderam a construção da estrada e a retirada dos rejeitos como a melhor solução para o descomissionamento das duas barragens. Quando a gente senta para discutir essa questão, a primeira coisa que surge nessa pauta é os impactos. Como é que a gente vai viabilizar os impactos ambientais que são derivados da descaracterização, são intrínsecos, movimentação de caminhão, poeira,
melhor rota, etc. e tudo mais. E o termo de compromisso firmado, ele tenta absorver isso. Em qual sentido? Ele coloca uma previsão de um estudo preliminar, de um TAC preliminar, com a proposição das melhores rotas que poderiam sair para sair o material daquele local, uma auditoria para poder validar aquela informação que foi originalmente tirada do empreendedor, inclusive com a participação do conselho. Não é bem-vindo esse trânsito de material dentro do parque. Ele vai causar muito impacto. Mas não existe alternativa. E aí, não havendo alternativa, e tendo que cumprir com a lei, e tendo que descomissionar a barragem, a gente vai ter que aceitar esse impacto, ainda que seja temporário, que seja um tempo ainda que longo, mas a alternativa a isso é passar por dentro de Casa Branca e construir uma estrada que não teria as condições técnicas adequadas. Diante das fortes críticas dirigidas aos dois representantes dos órgãos estaduais de fiscalização, o presidente da comissão, deputado Tito Torres, mostrou-se favorável à realização de concursos públicos para a contratação de mais fiscais para as instituições e fundações ambientais. Segundo ele, isso ajudaria a impedir o início de atividades ilegais e também o desrespeito ao meio ambiente. Por outro lado, o parlamentar defendeu os atuais servidores que já atuam no Poder Executivo. Nós temos hoje no CISEMA os melhores servidores desse país e reconhecido de forma nacional. São pessoas sérias, comprometidas, que colocam muitas vezes a responsabilidade em cima do CPF deles realmente, por tomarem algumas decisões, só para que a gente tenha cuidado, que são pessoas que estão no dia a dia, que tomam as decisões, né? Nós temos um governador, vice-governador, secretariado, e eu não tenho dúvida da seriedade dos servidores do nosso Estado, que buscam da melhor forma possível cumprir a lei e fazer com que realmente a gente tenha maior segurança. No fim da audiência pública, a procuradora Ana Carolina Nascimento solicitou que as informações sejam encaminhadas ao Ministério Público Federal para análise de uma possível suspensão do termo de ajustamento de conduta. Embora eu não tenha participado da elaboração desse acordo, eu acredito que, pelo menos por parte do Ministério Público Federal, ele foi elaborado pensando no benefício da coletividade, que é dessa forma que nós trabalhamos. E digo isso pelo Ministério Público Federal, que represento. Então, mas é claro que muitos detalhes podem ter nos passado desapercebidos, mas que sempre é hora de rever quando se trata do benefício social e da proteção das populações.